Olá, sou Paulo Serrão. Damos início hoje à segunda temporada do programa chamado Tô Ligado. Tô Ligado esse tem várias novidades, vários blocos, tem um bate-papo legal. Hoje nós teremos como convidado Marcelo Mascarenhas. Temos um bloco chamado Na Hora do Job, Na Estrada e, lógico, meus irmãozinhos, colegas, professores, na aula extra. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos dar início a esse programa com bate-papo, hein? Marcelo, venha com a gente. O Tô Ligado de hoje tem a participação especial do meu amigo e irmão, colega de trabalho, Marcelo Mascarenhas. E sendo mais específico, de coração, para mim, se não o melhor, está entre os melhores professores da Bahia, quiçá do Brasil. Marcelo, seja bem-vindo e muito obrigado pela confiança e ter aceito esse convite, meu velho. Obrigado, Serrão. Obrigado pela gentileza, um pouco exagerada, mas vindo de um amigo é sempre um elogio. Estou aqui para contribuir com o seu programa, com a sua audiência. Espero que dê tudo certo. Marcelo, a gente está vivendo um século XXI conturbado, né? Tivemos aí pandemia e nós estamos assistindo, infelizmente, de camarote, vários conflitos e o mundo da extrema-direita conquistando um espaço gigantesco. E tivemos agora recentemente a vitória de Trump, né? Voltando à presidência dos Estados Unidos. A vitória de Trump influencia ou teve influência, ou vai influenciar de alguma forma nesses conflitos que estão ocorrendo no século XXI, Marcelo? Bom, então, primeiro, eu acho que a derrota do Partido Democrata nos Estados Unidos, ela tem muitas causas, né? A gente não poderia deixar de considerar que existem razões, digamos, internas, né? Não apenas relacionados a fatos externos, como, por exemplo, conflitos, né? Daqui a pouco falaremos de dois extremamente importantes, mas há uma questão econômica que pesou bastante nos Estados Unidos, apesar do desempenho, digamos assim, numérico do governo Biden não ter sido tão ruim, né? Então, o crescimento do PIB, uma situação de pleno emprego na economia norte-americana, um aumento do consumo interno, mas há fatores que pesaram, né? Sobretudo no bolso dos setores menos favorecidos da sociedade norte-americana, uma inflação deteriorando os salários da classe trabalhadora, né? Um aumento do custo de vida, de financiamento de imóveis, uma espécie de derretimento do sonho americano, daquele American Way of Life, né? Então, isso, sem dúvida alguma, pesou, mas é verdade, como você traz, que os conflitos, sobretudo os dois mais relevantes do nosso tempo, pesaram na derrota do Partido Democrata, né? E aí eu estou falando especificamente da questão ucraniana e da questão do Oriente Médio. Eu penso que o Partido Democrata perdeu votos com a questão palestina, o conflito na Palestina, em função de um, digamos, desencorajamento do eleitorado mais jovem e mais progressista em confiar o voto na Kamala Harris pelo fato dela não ter declarado publicamente que romperia com o apoio norte-americano à política de Israel contra as populações palestinas, né? Então, isso desencorajou até mesmo que esse eleitorado fosse às urnas. Eu acho que, nesse aspecto, a questão palestina pesou contra o Partido Democrata e a questão ucraniana também pesou favoravelmente a Donald Trump, porque a todo momento ele insistia na necessidade de encerrar a guerra, alegando inclusive uma suposta amizade com Vladimir Putin, de que ele sentará à mesa e encerrará o conflito no dia seguinte, e que o Partido Democrata fracassou nesse sentido. E o eleitorado norte-americano entende, pelo menos é isso que a gente pode extrair das urnas, que o dinheiro do contribuinte, dos impostos, estão sendo empregados numa guerra que aparentemente não será vencida pelos ucranianos, né? Ou seja, estão apostando no cavalo errado, né? Então, isso também pesou contra o Partido Democrata e a favor do Partido Republicano. Então, eu acho que esses fatores foram fatores decisivos pensando nos conflitos externos para o desfecho da eleição nos Estados Unidos. E já pensando nas próximas eleições do Brasil, com a vitória de Milei e a vitória de Trump, pode influenciar de alguma maneira, vou misturar a zorra toda hoje, viu?
pode influenciar de alguma maneira as eleições presidenciais no Brasil? Bom, sem dúvida, né? Eu acho que esses fatores, sobretudo quando falamos de uma eleição nos Estados Unidos, podem interferir no desfecho, né, do resultado que as urnas trarão em 2016. É verdade que a vitória de Trump vai reforçar a musculatura, digamos assim, né, eleitoral daqueles políticos que declaradamente se alinham ao que ele representa, aos valores. Não é segredo para ninguém que o Donald Trump fez uma campanha baseada em princípios como a xenofobia, o machismo, o racismo. Então, você falou, Serrão, com toda a razão, dessa ascensão da extrema-direita, e nós estamos falando de uma ascensão da extrema-direita não apenas por aqui ou nos Estados Unidos, mas na Europa também. Então eu acho que todo político que mimetizar, que copiar um pouco, que for um Trump dos trópicos, digamos assim, né? Eu acho que sem dúvida alguma essa candidatura terá vantagens. Isso não é determinante, isso não é decisivo, mas pesa. Observe que repertório bacana você está tendo aqui. Mas não sei se é lenda, Marcelo. Às vezes eu leio sobre algo, alguns especialistas chegam até a afirmar, e aí eu vou trazer para o tema de fato do programa de hoje. Fala dos povos judeus. Tá? Alguns especialistas chegam a afirmar que os judeus são considerados os povos mais perseguidos da humanidade, da nossa história. Você concorda com isso? Qual foi a trajetória dos judeus para que alguns especialistas chegassem a ter essa afirmação? Bom, não há a menor dúvida de que os judeus foram muito perseguidos e desde um passado, digamos assim, milenar, quase imemorial, né? Então, o que nós chamamos de antissemitismo, que é o ódio contra os judeus, ele foi muito alimentado na chamada cristandade, o Ocidente cristão, no período medieval. A Igreja Católica é muito responsável pela disseminação desse ódio genérico, acusando os judeus, você lembra bem, né, de serem os responsáveis pela morte do Deus, né, aquela população que decidiu condenar Jesus à crucificação era uma população predominantemente judaica. Então, digamos, lenda, vamos dizer dessa forma, para que o nosso público entenda que se trata de uma mistificação, né, de uma construção fabulosa. Isso, sem dúvida alguma, reforçou muito esse discurso antissemita. E é bom quando a gente faz esse comparativo com o século XX, a gente lembra, por exemplo, do nazismo, da ascensão de Hitler e de tudo aquilo que representou o antissemitismo, antes mesmo dele chegar ao poder, mas depois dele chegar ao poder, com uma política de Estado que perseguia judeus, as leis de Nuremberg, né? Os campos de concentração, de extermínio. Então, é bom que a gente entenda que o antissemitismo, que a gente associa a esse passado, digamos assim, mais recente da história da humanidade, ele tem uma tradição que é muito antiga. Então, não é incorreto afirmarmos que os judeus foram, de fato, muito perseguidos, né? E isso teve um desfecho trágico, digamos assim, com a política de extermínio em massa levada aos limites pela Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial, com a solução final. Eu sei que isso não é o tema específico do nosso programa, mas é bom fazer essas referências históricas, é importante, né? Mas isso não pode, penso eu, dar uma espécie de autorização prévia para que a gente não analise também criticamente o que muitos historiadores há muito tempo, e essa tradição vem sendo de reflexão vem sendo construída há algumas décadas, chamam de sionismo, né? Então, eu acho que esse talvez seja o segundo momento da nossa discussão. Eu acho que uma coisa é a gente diferenciar o antissemitismo, que é uma realidade, a perseguição, o ódio contra os judeus, do sionismo, que é um nacionalismo, um ultranacionalismo
que se desenvolveu no interior da comunidade judaica no final do século XIX, na virada para o século XX, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu imagino, acho que dá para a gente diferenciar as duas coisas. Exatamente, Marcelão. Porque tem alguns termos que muitos alunos me perguntam, como, por exemplo, diáspora, Sim. sionismo, construção do Estado de Israel, intifada. São termos que muitas vezes quem está assistindo não tem um total domínio sobre isso. Então, eu gostaria que você dissesse para a gente qual a diferença da diáspora, do sionismo, da construção do Estado, do intifada. Pronto. Então, realmente são termos que muitas vezes aparecem até mesmo na mídia impressa, televisiva, na internet. E para aquelas pessoas que não estão habituadas a esse tipo de reflexão, eles soam estranhos e não dizem muita coisa, né? Resumidamente, você tocou em três tópicos, digamos assim, que são fundamentais e que, sem dúvida, aparecem na nossa discussão, devem aparecer. A diáspora é exatamente uma referência a essa dispersão da comunidade judaica promovida pelo Império Romano, naquele momento que eu me referi como praticamente imemorial, né? Porque há mais de 2.000 anos, aproximadamente 2.000 anos, as populações judaicas foram expulsas do território ancestral, que é o que nós chamamos hoje de Palestina, genericamente, e a partir daí passaram a viver numa espécie de êxodo permanente, numa espécie de condição de circulação quase nômade permanente, e essa população tomou as mais variadas direções e sentidos, então houve uma dispersão populacional, né? E essas populações preservaram suas tradições muito em função da sobrevivência dos valores religiosos, né? Do apego a determinados textos sagrados, tradições, uma história oral. Então, tudo isso ajudou a preservar uma identidade, né? Que a gente chama da identidade do povo judeu. Bom, o sionismo, ele desse povo que sofreu muitas perseguições, né, caracterizando esse fenômeno que a gente chama de antissemitismo. O sionismo foi uma resposta a essa condição diaspórica, né, e de perseguição e de submissão a violências sistemáticas. Basta que a gente diga que não foi apenas no Ocidente cristão que os judeus foram muito perseguidos. Lembre que na Rússia czarista, né, o Império Czarista era um império extremamente antissemita. Então, nós estamos falando, de fato, de uma realidade histórica. E no interior dessa comunidade perseguida, surgiam muitas tentativas de responder a essa condição de sujeito, de vítima, melhor assim, da opressão, né? Então, por exemplo, havia quem defendesse no interior da comunidade judaica que muitos judeus deveriam abandonar a sua crença original, as suas tradições e se converterem a outras religiões, modificarem até o seu nome. Isso aconteceu como forma de sobrevivência, né? Mas no interior dessa comunidade, no final do século XIX, sobretudo, surgiu uma forma de responder ao antissemitismo que nós podemos basicamente definir como o desejo de construir um lar nacional, um Estado no interior do qual os judeus pudessem viver livremente as suas tradições, a sua religião, e não fossem perseguidos em função do pertencimento, né, a essa comunidade. A isso chamamos de sionismo, né? O movimento sionista é o movimento que visava construir esse lar nacional. E esse lar nacional, ele, de fato, no início, no interior da comunidade judaica, ele não tinha um lugar determinado, não havia uma latitude ou uma longitude pré-estabelecida. Pensou-se em várias partes do mundo, América do Sul, África, até que uma posição foi, digamos assim, se consolidando no interior do movimento, a de que esse Estado deveria ser criado exatamente na Palestina, como forma de fazer uma espécie de link, de diálogo entre aquele momento da diáspora e esse momento
de virada do século XIX para o século XX. Era como se essas populações estivessem voltando para o seu lugar de origem, né? A Terra Prometida, exatamente. Então há todo esse apelo a uma tradição religiosa e que, sem dúvida alguma, deu muita força ao sionismo. Então, ele vai se amalgamar dessa forma, só que há um problema, Serrão, e é bom que as pessoas que nos acompanham também entendam isso. A Palestina, o alvo dessa migração, digamos assim, judaica, ela já era habitada há muito tempo por uma população não judaica, uma população árabe, predominantemente islâmica, que não vai reconhecer esse direito, né? Então, há um choque nesse momento entre a população que migra de diferentes partes do mundo, sobretudo da Europa, para a Palestina, alegando um pretenso direito. Eu digo pretenso direito porque eles saíram daquele lugar há 2000 anos e quando retornaram aquele lugar já estava ocupado por outras populações que não aceitavam, obviamente, isso como uma verdade. E eu sei que a gente vai falar sobre isso, tudo isso vai convergir para o contexto da virada do século XX, para a Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra, que é uma potência colonial, teve um papel decisivo nesse processo, tumultuando bastante a situação, que vai resultar no desfecho que é, para as populações sionistas, a criação do Estado de Israel, e para as populações árabes, aquilo que eles chamam de Nakba, ou catástrofe árabe. E esse movimento sionista, Marcelão, ele vai ser intensificado com o nazismo, correto? Com Hitler, a perseguição aos judeus? Muito bem, aí você juntou mais uma parte da nossa discussão com da discussão anterior com esse momento. É verdade. Pense que quando a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, estava chegando ao fim, a Inglaterra, ela assinou um tratado com a França. Isso é muito importante para o nosso público de vestibulandos e vestibulandas, né? Para aquelas pessoas que vão prestar o Enem ou outras provas, porque isso, de fato, é sempre uma potencial questão, então é bom chamar a atenção da nossa audiência para esse interesse a mais na discussão, né, nessa parte da discussão. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra fizeram um acordo, o chamado Tratado de Sykes-Picot, que foi um tratado sigilosamente elaborado entre Londres e Paris, e o tratado previa que territórios do então Império Turco-Otomano, que era um império que dominava aquela região ali do que nós chamamos hoje de Oriente Médio, Londres e Paris dividiam esse império, loteavam de fato o território otomano em mandatos, que na verdade eram colônias em pleno século XX. A Palestina, ela foi destinada ao mandato britânico, né? Então, o lugar onde esse conflito ele se acentua hoje, ele foi destinado à Inglaterra, e a Inglaterra, sabendo do sionismo, né, que já era um movimento em ascensão naquele momento, a Inglaterra autoriza, no ano de 1917, através de um documento também importante que já caiu na prova do Enem, a Declaração Balfour. A Declaração Balfour foi um documento através do qual a Inglaterra autorizava as populações sionistas a se estabelecerem naquela região que, ao final da Primeira Guerra Mundial, ficaria sob mandato britânico, né? Então é mais ou menos como se a Inglaterra dissesse assim: ok, sionistas, nós reconhecemos que vocês têm, digamos, credibilidade na sua causa e autorizamos essas populações a se estabelecerem nessa região que nós vamos controlar no imediato pós Primeira Guerra Mundial, que era do Império Turco-Otomano. Só que há um problema, que é o seguinte, não sei se eu estou me esticando, Serrão, se eu tiver você... Pronto. O problema é o seguinte, é que quando a Inglaterra autoriza a instalação dos sionistas na Palestina, ela, no fundo, está jogando um jogo duplo. Ela, aparentemente, adere à causa
da reivindicação dessas populações judaicas. É como se a Inglaterra entendesse que essas populações foram vítimas do antissemitismo por séculos, mas no fundo, a Inglaterra está pensando em instrumentalizar esses judeus sionistas que chegam à Palestina, porque ela sabia que as populações árabes locais resistiriam ao domínio britânico. Então a Inglaterra ela passa a usar as migrações sionistas como anteparo, como tropa de choque, né, como mais uma linha auxiliar ao imperialismo inglês, no sentido de dobrar a resistência das populações palestinas, que passam a resistir ao domínio inglês, que entendem como ilegítimo, e passam a resistir também à chegada dos sionistas, que também entendem como ilegítimo. Carinha, vamos dar um tempo aqui de bater um papo com o Marcelo, grande mestre, tenho certeza que você está adorando. E vamos chamar um bloco que eu amo de paixão, sabe qual é? O Na Estrada. Acompanha aí. Estamos aqui com um dos maiores especialistas da Fábrica Empório e de Luiz Tarquínio, e você vai conhecer um pouquinho mais dessa história e pode ter certeza que o caminho é construir um memorial da Fábrica Empório, da Vila Operária e de Luiz Tarquínio. Por favor, conte um pouco sobre a Fábrica Empório. A fábrica foi trazida, é uma fábrica que veio de fora, Luiz Tarquínio, era uma fábrica de tecido e que abrigava todos os moradores daqui. Em troca, Luiz Tarquínio dava uma cada, a partir de 10 anos você se tornava dono, certo? Se tivesse um conserto na casa ou qualquer coisa, a fábrica que vinha se comunicava e a fábrica vinha consertar, certo? Tinha horário de entrada, que o portão principal era aqui na quinta, você tinha que entrar até às 9 horas. Passando disso, no outro dia você era chamado para saber por que você chegou depois do horário. Foi o primeiro sistema de condomínio da América Latina. Nós tínhamos 2 coretos, nós tínhamos uma delegacia, nós tínhamos aqui um açougue, ali a creche, certo? E tudo isso aqui era arborizado, limpo. Tínhamos algumas árvores ainda centenárias, que são essa, aquela. No Tarquínio era tipo ele via isso como um pai. Ele tratava os funcionários dele todo como pai. Qualquer coisa você teria que se dirigir a Empório. Você não podia mover uma janela, pintar uma casa, não, tudo era padrão. E sinto que quando eu era menor, que foi destruído, eu não tinha consciência que tinha hoje, porque senão eu era um dos que ia barrar. E o meu sonho é ter um memorial da Vila Operária. O senhor é nascido e criado aqui na Vila Operária? Nascido e criado aqui na Vila Operária. Total de quantos anos? Desculpe a delicadeza. Não, tranquilo. Eu tenho 63 anos, vou fazer 64 anos. Então viveu o auge e o declínio da Empório, né? Isso. Vi quando destruíram as caras, foram se desfazendo e hoje está nisso aqui. Mas ainda aqui é um bairro provinciano, que todos se conhecem. Você deve ver que ainda há pessoas na praça, sentado, a tranquilidade. Aqui é uma tranquilidade. Em relação ao fim da empresa e aos antigos funcionários, seus descendentes ficarem com as casas, teve algum tipo de burocracia, algum tipo de empecilho do Estado? Na época se estudou que Empório abriu falência. Foi a modernidade, foi o pano, era uma fábrica de indústria, tecido, que aqui tinha um caixa, que eles traziam os panos, traziam tudo. Aí foi declinando, e aí foi que se deu. Pronto, vão tirar os moradores. Vamos tirar os moradores, que não sei o que lá, não. Aí surgiu, entre aspas, o Salvador da Pátria, Antônio Carlos Magalhães. Mas uma das pessoas que mais brigou pela permanência dos moradores, das pessoas que trabalham daí, foi Padre Washington, que hoje, se não me engano, sinal acho que morreu, e a Nativaldo Teodoro, por sinal, até meu tio. Foram as pessoas que correram atrás, foram nas, como se diz, nos lugares, procura saber por quê. Ia desabrigar todo mundo aqui, já que a gente já morava aqui há mais de 30 anos. Valeu, mas então, o governador na época, ACM, que é adorado pelos... você pode falar de tudo, mas não fala de ACM aqui. Conta ACM aqui nessa Vila Operária, não, que é Deus no céu. Ele pegou, fez a doação das casas para todos os moradores. Fez um documento de doação para todos nós moradores, que depois de 25 anos você poderia transferir diretamente para seu nome. E foi o que ocorreu com todos. Geralmente, quem mora aqui é neto,
sobrinho de pessoas que moraram aqui. Um ou outro que vieram morar agora, mas a maioria todos se conhecem. E que faça esse memorial para a gente aqui. Local nós temos aqui em Reforma de Praça, eu sempre pedi para fazer um memorial. Que tem condições de fazer esse memorial, fazer uma maquete bonitinha, que é a nova geração saber onde mora. Eu fico doente quando as crianças daqui não sabem onde mora, às vezes não dá nem valor onde mora. Eu tenho o maior respeito onde eu moro. Então essas pessoas não sabem a importância desse local e a importância dessa história. Eu consegui um tempo que limpasse, que desse um banho na estátua. Acho que ainda tem um contato da senhora. Vieram, deram banho, agora já está aí de novo. Botaram uma placa ali, tudo direitinho. E se possível que venha que tenha um banho, que lave, que conserve. E para mim isso é muito importante, que as pessoas saibam o que foi Luiz Tarquínio e o que foi a Vila Operária. Fala pessoal, professor Cauã Wilt de Matemática. Vou deixar para vocês hoje uma dica sobre funções trigonométricas, que é um assunto bastante recorrente nos vestibulares. Olha só, se você tiver o gráfico de uma função trigonométrica, para você saber se essa função ela é do tipo seno ou cosseno, você pode observar aonde está o ponto de partida desse gráfico. Se o ponto de partida estiver no eixo central, que pode coincidir com o eixo x ou não, essa função será do tipo seno. Agora, se o ponto de partida estiver em uma das extremidades, pode ser no valor máximo, como nesse caso, mas poderia também ser no valor mínimo, aí essa função vai ser do tipo cosseno. Valeu? Até a próxima. E aí, galera, gostaram? Bate-papo bacana sobre Luiz Tarquínio, enriqueceu bastante, com certeza, seu conhecimento. Lógico, o papo aqui continua. Marcelão, vamos comigo. Marcelão, ramais. Ramais é sempre um tema muito discutido nas rodas de estudantes, na mídia de forma geral, né? Eu sei que tem um recorte muito grande até chegar no ramais, mas é importante para aqueles que estão nos assistindo entender qual o papel do ramais nesse conflito do século XXI. Muito bem. Essa discussão sobre o Hamas, até mesmo essa discussão que a gente teve sobre a diáspora hebraica, a diáspora palestina, esses temas, de um modo geral, e tantos outros, né, Serrão, a gente em sala de aula, a gente está habituado a lidar com esse tipo de polêmica, com o contraditório. Eu conheço o seu trabalho e procedo da mesma forma. Eu sempre estimulo que a discussão fique aberta, que as pessoas coloquem as suas objeções. Aqui a gente está falando para as câmeras, não teremos a oportunidade de dialogar com a nossa audiência, mas o que eu sempre digo é que eu não espero, como professor, uma atitude de credulidade dos meus alunos e das minhas alunas, no sentido de que eles têm que acreditar que aquilo que Marcelo está dizendo é a última verdade, que é a verdade revelada. Eu digo, olha, pesquisem, né? Dialoguem com os livros, façam leituras, porque a gente tem que ter clareza que é um tema polêmico, né? Mas não é porque ele é polêmico que a gente não vai enfrentar essa discussão, né? O Hamas, ele é a expressão da resistência dos palestinos. Ele não é a única expressão da resistência. Você falou, por exemplo, da intifada. Foi aquela palavrinha que ficou ali pendurada no ar, que a gente agora traz para a nossa discussão. O Hamas, a intifada também foi uma expressão da resistência palestina, né? Eu vou tentar organizar para a nossa audiência essa discussão pegando os pontos mais interessantes, né? Então, os fundamentais. O Hamas ele é uma expressão da resistência palestina. Ele é uma organização político-militar. Ele tem uma ação política, ele tem até uma ação social e ele tem uma ação militar, né? Ele tem uma ação militar porque ele surge para confrontar um Estado bem armado, né? Um Estado que tem o apoio norte-americano. A gente falou aqui do apoio dos Estados Unidos a Israel no Conselho de Segurança da ONU, mas o apoio norte-americano a Israel não é apenas diplomático, ele é militar, ele é um apoio no campo da inteligência, né? Ele é um apoio econômico, financeiro. Então, o Hamas, como todas as outras formas da expressão da resistência palestina, nasce para enfrentar esse Estado, né?
defendendo o direito dos palestinos ao território do qual eles foram expulsos. Nós estamos falando do plano de partilha da ONU, né? Nós estamos falando da Organização das Nações Unidas definindo, com problemas dentro daquela proporção, né, dos 53 e dos 47, o que seriam os limites da população judaica sionista e os limites territoriais da população árabe palestina. Como Israel não respeitou esses limites e ele avançou ocupando esses territórios, pela via, sobretudo, da ação armada, o Hamas vai surgir como resistência. Mas você está lembrado, porque você é meu colega professor, mas talvez a nossa audiência tenha esquecido, o Hamas ele conviveu durante muito tempo, ou melhor, ele foi precedido por muito tempo por uma outra forma da resistência, que foi a OLP. Durante muito tempo se falava da OLP. Hoje, se fala muito do Hamas, como se o Hamas fosse a única forma de luta que os palestinos desenvolveram ao longo da história, né? Mas a OLP foi outra forma de luta, e a OLP, ao contrário do Hamas, ela era laica, ela não era confessional. O Hamas ele é islâmico, ele é sunita, né? A OLP era laica, o Hamas confessional, a OLP nacionalista, o Hamas fundamentalista, ou seja, o Hamas ele baseia a sua luta muito mais numa compreensão, digamos, religiosa do mundo, né? É uma interpretação do conflito à luz do islamismo, enquanto que a OLP fazia uma interpretação do conflito à luz do direito dos palestinos àquele lugar, a identificação com a cultura, com a língua. Então, no fundo, são duas formas de resistência, mas uma muito influente na segunda metade do século XX, né? E o Hamas ele vai, de um tempo para cá, sobressair como esse grande protagonista da resistência palestina. Ele nasce... Vamos lá, o Hamas ele vai surgir no contexto da primeira intifada. A primeira intifada foi uma insurgência civil, popular, uma luta generalizada dos palestinos contra o Estado de Israel, né? Nos territórios palestinos, Gaza e Cisjordânia. E o Hamas ele surge no contexto da primeira intifada em Gaza. Eu sei que nós não estamos com um mapa aqui, né, Serrão? A gente, como professor de história, a gente sempre tem um mapa, ou sempre desenha o mapa ali no quadro, mas para quem nos assiste nesse momento, pense que os territórios que a ONU destinou aos palestinos foram os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza. O território da faixa de Gaza, que é o berço do Hamas, ele está colado com o Egito. E no Egito, existia há muito mais tempo uma organização que é uma espécie de mãe espiritual e política do Hamas, que é a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é a matriz do Hamas, né? Ela é egípcia, né? O Hamas é palestino, nascido ali na faixa de Gaza. Ela também é confessional, ela também é fundamentalista e sunita, e ela alimentou o Hamas com a sua ideologia, a sua forma de pensamento. Então, o que o Hamas reproduz é uma forma de luta que é filha da Irmandade Muçulmana e que durante muito tempo competiu com aquela forma de luta representada pela OLP. Eu estou destacando o papel da OLP como forma de resistência, que teve como grande líder Yasser Arafat, porque o que eu vou dizer agora, nesse momento do nosso programa, Serrão, é uma coisa que eu considero muito importante, vai dialogar com o primeiro momento da nossa abordagem, e eu queria que quem nos assiste prestasse muita atenção no seguinte: quando o Hamas nasce na faixa de Gaza, vamos lá, quando o embrião do Hamas, porque uma coisa é o movimento começar a surgir, outra coisa é ele ter, digamos assim, uma face pública, ele ter documentos que ele emite, né, uma carta de fundação. O Hezbollah, por exemplo, que é outra organização que atua ali no Líbano, ele, da mesma forma que o Hamas, ele tem uma organização interna, ele tem uma direção, ele tem, digamos, um estatuto, um programa, uma hierarquia. Então, essas organizações, elas produzem esse tipo de papelada, de documento, que nós, historiadores, vamos lá
estudar, né? A gente fica sempre muito curioso com tudo isso. Então, eu estou falando do embrião do Hamas, porque essa história é longa, vamos dizer dessa forma. O embrião do Hamas, ele se desenvolve durante a ocupação israelense na faixa de Gaza. Não dá para a gente falar de tudo isso, mas em 1967 houve uma guerra, como tantas outras ocorridas naquela região, mas que a gente chama de uma das guerras árabe-israelenses, é a Guerra dos 6 Dias, e depois da Guerra dos 6 Dias, que também é figura muito carimbada nas provas, né? Depois da Guerra dos 6 Dias, Israel conquista um strike, né, de ocupação territorial no Oriente Médio, né? Ele ocupa Gaza, ele ocupa a Cisjordânia, ele ocupa o Sinai, que era território egípcio, ele ocupa as colinas de Golã, que são as nascentes do Rio Jordão, território sírio, ele ocupa a metade oriental de Jerusalém, ou seja, Israel realiza um conjunto de operações militares muito bem sucedidas durante a Guerra dos 6 Dias, e entre os territórios ocupados está a faixa de Gaza. E ali na faixa de Gaza havia o embrião do Hamas, filho da Irmandade Muçulmana, que é, como eu disse, a sua mãe egípcia. E o que é que vai acontecer? Israel, ele, durante muito tempo, ele foi negligente, e foi uma negligência calculada, foi uma negligência planejada com a ascensão do Hamas. O Hamas, ele desenvolvia, como eu disse, ele é uma organização política, militar e social. Então ele desenvolvia assistência a mães viúvas ou enfim, crianças órfãs, né? Idosos, ou seja, aquela população mais carente da faixa de Gaza. Exatamente, né? Ele fundava escolas, ele ensinava aquelas crianças a ler e a escrever, introduzia nas populações árabes da faixa de Gaza, desde a primeira infância, a mentalidade, que é a mentalidade na qual o Hamas foi forjado pela Irmandade Muçulmana. E Israel sabia de tudo isso, porque essas ações são públicas. Imagine, nós estamos falando de um posto de saúde, de uma escola, de uma creche. Nós não estamos falando de organizações que se escondem, né? Havia uma face pública do Hamas. E Israel, que ocupava a faixa de Gaza, foi deliberadamente negligente com o crescimento do Hamas. Por quê? Aí você me pergunta, né, Serrão? Parece estranho, Marcelo, porque Israel considera o Hamas o seu maior inimigo na região hoje. Por que Israel permitiria o fortalecimento, o crescimento do Hamas durante esse período em que ele ocupou a faixa de Gaza após a Guerra dos 6 Dias? Para que o Hamas crescesse e rivalizasse com uma outra organização que já era inimiga de Israel, não religiosa, laica e nacionalista, que era a OLP, liderada por Yasser Arafat. Então, da mesma forma que a gente disse na primeira parte do programa, que a Inglaterra utilizou os sionistas que chegavam na Palestina para enfraquecer a resistência árabe local, o Estado de Israel também utilizou o Hamas, ou melhor, foi deliberadamente negligente para que essa organização crescesse e retirasse base social, base de apoio político da OLP, que naquele momento era a sua maior rival entre as organizações da resistência palestina. De lá para cá, o Hamas só cresceu. Como você disse, é uma história muito longa. E o fato é que esse conflito não começou no ano passado. Ele tem, nesse último capítulo, a sua fase mais aguda, mais sangrenta, mais, digamos, preocupante, porque nós estamos falando não de uma guerra. Porque quando nós falamos de uma guerra, nós estamos falando de um confronto entre dois estados. Como o Estado palestino não nasceu, nós estamos falando de um confronto entre um Estado, que é Israel, e uma organização da resistência palestina. Então é um conflito que, obviamente, produz muitas vítimas e é extremamente preocupante porque, desde o ano passado até agora, já morreram aproximadamente 40 mil pessoas
na região, sobretudo na faixa de Gaza, e, segundo dados da ONU, 70% das vítimas são mulheres e crianças. Então, isso nos preocupa muito. E hoje o papel das redes sociais, Marcelo, é muito importante, né? Na divulgação dessas imagens que nós estamos assistindo de extrema violência nesses ataques, né? Que chega a ser assustador. Essas imagens influenciam diretamente, inclusive, na opinião do público, né? Da galera, né? Onde o Hamas muitas vezes é considerado um grupo terrorista para alguns. E os judeus estão agindo como agiram com eles no Holocausto, por exemplo. Já ouvi tanta coisa nesse sentido. Então, pois é. De fato, as questões muitas vezes são colocadas nesses termos, né? A gente diferenciar, né? Nós não estamos, obviamente, negligenciando o fato de que as ações da resistência palestina, sobretudo as ações do Hamas, possam resultar na morte de civis israelenses, né? E que no curso dessas ações da resistência, o Hamas não cometa, né, violações a direitos humanos, crimes de guerra, né? Nós não estamos dizendo, não pensamos que há um lado que comete crimes de guerra e que viola direitos humanos e há o outro lado que não, digamos, age de uma forma análoga. Agora, eu acho que o termo terrorista é um termo perigoso, porque eu queria dizer para a nossa audiência, para todo mundo que nos assiste, que essa expressão é uma expressão que é muito disputada e ela é muito usada por todo mundo, né? A primeira vez que o termo terrorismo, terror, foi usado com significado político foi durante a Revolução Francesa, né? Quem esqueceu das aulas de história do Partido Jacobino, da fase do terror na Revolução Francesa, quando os jacobinos utilizavam a eliminação física daqueles que eles entendiam ser os adversários da Revolução para que um programa político avançasse. Veja que os jacobinos, a liderança máxima, que era Robespierre, levou à guilhotina até mesmo partidários do jacobinismo, como foi o caso de Danton, né? Então, imaginem, pensem comigo, né? Serrão já está habituado a essa reflexão, mas eu quero convidar vocês a fazer essa reflexão. Da Revolução Francesa até hoje, quantas vezes a expressão terrorismo foi usada por um dos lados em conflito nos inúmeros, incontáveis conflitos que a humanidade viveu de lá para cá? Hoje eu estava fazendo uma revisão, por exemplo, para vestibulares da FUVEST, da Unicamp, e um aluno na turma lembrou, quando falávamos da Primeira Guerra Mundial, do estopim da guerra, que foi o duplo assassinato, né, do arquiduque e da esposa, o herdeiro do trono austro-húngaro, por um militante do pan-eslavismo. Quem estuda a Primeira Guerra Mundial sabe disso. E surgiu a pergunta se aquela ação foi uma ação terrorista ou não, porque a Áustria declarou aquela ação terrorista, mas o outro lado, obviamente, não identificava aquela ação como terrorista. Então, eu prefiro evitar esse termo, porque esse termo é um termo impreciso. Agora, eu acho que a gente poderia criar uma mínima definição. Se a gente puder usar o termo terrorismo para designar uma ação militar, letal, protagonizada por um Estado ou por uma organização não estatal, por exemplo, Al-Qaeda. A Al-Qaeda sequestrou aviões no célebre 11 de setembro, né? E jogou os aviões contra alvos em território norte-americano. Bom, obviamente morreram muitas pessoas, uma ação televisionada, né? Nós assistimos aquilo, impactante, e sem dúvida alguma nos consternou, a gente ficou impactado com tudo aquilo. Mas uma mínima definição de terrorismo que poderia, Serrão, nos ajudar a avançar nessa discussão seria: vamos chamar de terror toda ação protagonizada por um Estado ou por uma organização não estatal que resulta na morte de civis inocentes. Então, se a gente entende que terrorismo é isso, e eu acho que essa definição é uma definição razoável, né? Você pode usar, inclusive, numa redação, né?
o nosso público ele é desafiado na prova de redação, produzir textos, né? Então, se um tema como esse aparece, você pode dizer que terrorismo é isso. Agora, se a gente define isso como terrorismo, então as 2 bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos sobre civis no final da Segunda Guerra Mundial no Japão foi uma ação terrorista. Porque nós sabemos que não havia razões militares para um bombardeio daquela magnitude num país já destruído como era o Japão. Bom, exatamente. O Hitler já tinha cometido suicídio, né? Os últimos generais nazistas já tinham se rendido, Mussolini já tinha sido executado pela resistência, só quem estava na guerra era o Japão. Tóquio já estava destruída pela aviação norte-americana, o Japão não tinha mais força aérea, não tinha mais marinha, e os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas sobre 2 cidades, dizimando população civil. Não eram cidades importantes em termos militares. Então a questão é, se a gente vai definir terror dessa maneira, então aquele duplo bombardeio atômico contra o Japão no final da Segunda Guerra Mundial foram os maiores atentados terroristas da história. Então essa discussão é uma discussão pertinente, uma discussão interessante, mas se a gente usa uma régua, se a gente usa um conceito, a gente vai ter que aplicar esse conceito em qualquer contexto histórico. Por isso a importância de você ouvir e assistir quem entende, tá? Né? Tomar cuidado com quem você está estudando aí. Mais uma vez, vou interromper esse bate-papo com o Marcelo, que está sendo enriquecedor, estou aprendendo muito e você também. Pra gente ir para um quadro que eu também gosto muito, gosto demais e vai influenciar diretamente na sua decisão profissional, tá? Vamos chamar a Hora do Job. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marta Lima. Atualmente leciono na disciplina de literatura nas escolas privadas, mas tenho a minha formação em letras vernáculas e ao longo da minha carreira de professora eu fiz algumas especializações. Já leciono há mais de 22 anos em sala de aula e gosto muito, na verdade, do que faço. Vou te falar uma verdade, na verdade eu não iniciei minha carreira professora. Ensino médio, praticamente eu fui forçada a fazer um curso de magistério e eu ficava me questionando, me perguntando se era isso mesmo que eu queria para a minha vida. E ao longo desse tempo, além do curso de magistério, eu resolvi migrar para uma outra área, que foi a área de enfermagem. Então fiz o curso de técnica de enfermagem, trabalhei na área durante uns 7 anos mais ou menos e nesse período eu resolvi então fazer o curso de letras. E as pessoas me perguntavam, por que letras? Eu fui uma pessoa que sempre gostei de ler. E eu dentro da área de enfermagem também eu percebi que eu não estava feliz. E aí fui cursar letras, me apaixonei pelo curso e a partir daquele momento ali, eu estudando meus 4 anos de universidade, eu percebi que era aquilo que eu realmente queria fazer. E que minha mãe desde o início estava certa quando me colocou para fazer magistério. As universidades hoje a gente costuma falar de educação ainda como atualmente a educação, a gente fica pensando o que vai ser da educação daqui a alguns anos. Mas eu acredito que quem realmente... Nós temos dons, temos talentos e a gente precisa muito descobrir esses talentos, essa é a verdade. Às vezes demora, né? E às vezes a gente faz um curso, descobre que não é aquilo que a gente quer fazer e a gente vai, ao longo do caminho, a gente vai se descobrindo. E hoje a gente tem universidades como a Universidade Pública, a Universidade Federal, a gente tem a UNEB, a gente tem universidades privadas também que trabalham ainda com o curso de educação. Mesmo a gente tendo ainda uma baixa em educação, né, a área de educação, ela vem, na verdade, diminuindo, as universidades que proporcionam esses cursos, ainda assim, aquelas pessoas que desejam ir para a área de educação, nós temos muitas universidades ainda que dispõem dos cursos da área de educação e tem universidades que, com certeza, dá uma abertura muito grande, principalmente a questão de quem faz letras. Hoje, o que eu aconselho? A galera que faz letras, eu acho que, na minha época, eu não pensava dessa forma, então eu fiz letras vernáculas. Mas eu acho interessante hoje, né, com o processo todo de globalização, a gente tentar fazer não somente a área de letras, mas também você inserir ali uma língua estrangeira, porque você vai além, né, do só ensinar e você tem uma licenciatura somente para você ensinar literatura, redação e gramática. Além disso, quando você faz um curso com letras com língua estrangeira, você abre uma possibilidade de você fazer um outro tipo de coisa dentro de uma outra língua que não seria a nossa língua portuguesa.
Às vezes a gente fala até que vira até uma lenda essa questão de quanto o professor ganha. Primeira coisa que a gente fala de professor, de ser professor, né? Primeiro que ser professor, não somente ser professor, mas a profissão que você escolhe, você precisa gostar, você precisa amar. Claro que quando a gente fala que a gente ama o que a gente faz, a gente também precisa se manter, né? Isso é necessário. Mas você se sente muito mais feliz quando você faz o que você gosta. Então, o conselho que eu dou é procurem, façam uma pesquisa, façam testes vocacionais, que isso é muito importante. Às vezes você mas teste vocacional é caro, não? Mas às vezes na internet tem alguns testes vocacionais que dá para você seguir pelo menos a área de conhecimento. Qual área de conhecimento te dá um caminho, é um norteador para você também começar a se descobrir o que de fato eu quero fazer, né? E a partir daí, você pode sim até contratar um teste vocacional pago, tal, mas o ideal é que você se descubra de verdade, até mesmo, porque às vezes a gente fica pensando assim, um jovem que sai do ensino médio, 16 anos, 17 anos, a sociedade praticamente obriga esse jovem a dizer, eu quero fazer determinado curso. Nem sempre esse jovem está preparado, nem sempre, às vezes a gente chega na fase adulta e a gente às vezes se questiona, né, se a gente está no caminho certo. Imagine para um jovem com 17, 18 anos ter que ter a responsabilidade de escolher o que vai ser na vida futura. Às vezes eu fico me questionando assim, você ingressa dentro de uma universidade, o que é melhor? Você seguir dentro de uma universidade até a conclusão do seu curso? Ou você fazer uma reflexão e parar e dizer assim, não, alguma coisa está dando errado, eu não estou satisfeita com isso. E aí eu buscar outros caminhos para que eu possa descobrir o que realmente eu quero fazer. Eu acho que isso é um ponto assim, crucial, porque senão você vai se tornar um adulto insatisfeito, você vai trabalhar e você vai reclamar muito da vida, porque aquilo ali não está te satisfazendo. O importante seja na área de educação, seja em qualquer área que você venha escolher, para você fazer na sua vida, que seja algo que você se identifique, que você goste. Porque todos nós gostamos de algo. A gente só precisa saber ou aprender a descobrir o que realmente a gente gosta para a gente fazer. Olá, meu nome é Tairone Oliveira, sou professor da disciplina Física e vim falar uma dica para vocês de refração da luz. A luz, quando muda de meio, muda de velocidade. E ao mudar de velocidade, ela pode gerar alguns efeitos visuais que nós chamamos de... Perdi a palavra agora. Tá bom aqui? Pronto. 3, 2, 1. Peraí, só lembrar a palavra aqui. Ilusão de ótica. Pronto. 3, 2, 1. Olá, meu nome é Tairone Oliveira, professor de Física. E hoje eu vim aqui deixar uma dica para vocês sobre refração da luz. A luz, quando muda de meio, muda de velocidade. E nessa mudança de velocidade, ela pode gerar algumas ilusões de ótica. Ilusões de ótica que podem ser do efeito da miragem, ou ilusão de ótica que pode ser a aproximação de alguns objetos que estão em outro meio, dado o campo visual do observador. Vamos lá. A primeira ilusão de ótica que a gente pode falar é dos efeitos da miragem. E são dois tipos de miragem. Miragem de calor e miragem de frio. Na miragem de calor, você vai ver no horizonte a superfície um pouco molhada. Isso acontece quando você está fazendo uma viagem e observa o asfalto muito molhado em dias muito quentes. Já a miragem de frio, você vai ver as imagens invertidas de alguns objetos. Isso, por exemplo, pode exemplificar uma fata morgana, que é um exemplo de miragem de frio. Já quando você observa algum objeto que está dentro da água, por exemplo, dentro de uma piscina, por exemplo, você consegue ver o fundo da piscina aproximado. Isso acontece porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. E esse fenômeno é um fenômeno de refração. Beleza, galera? Tenho certeza absoluta que a hora do job abriu sua mente. E você agora está decidido, decidida, se você quer ou não seguir essa carreira. Mas o papo aqui está muito bom e vamos continuar com o professor Marcelo. Mas, Marcelão, no século XXI, ele não se limita a esse conflito, certo? E de uma forma muito breve a gente vai bater um papo aqui sobre Rússia e Ucrânia, que é um outro tema que está aí todo dia na mídia. Quando nós pensamos nesse conflito Rússia e Ucrânia, Marcelão, minha memória vai lá para a Revolução Russa. Sim. Né? Lenin vai ser responsável pela criação
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde a Ucrânia fazia parte dessas repúblicas, né? E logo em seguida, a participação da Rússia, da União Soviética na Segunda Guerra Mundial e posteriormente na Guerra Fria, que é o ponto que a gente vai começar aqui essa discussão. Porque tem temas, tem palavras, são chaves para essa galerinha que está nos assistindo, entenda que é um tal do Pacto de Varsóvia e OTAN. Depois vem outra expressão que você vai trazer também, que é a Crimeia, que é a desintegração da União Soviética, a criação da SEI. Então, dê uma geralzona para a gente, para quem está nos assistindo, conseguir enxergar esse conflito aí, né? Qual a importância de Putin, do gás, que a galera, para que esse gás é importante? Qual a importância desse gás aí, gente, né? Então, se você me permitir, eu vou aceitar a sua provocação ampliada e vou lembrar não apenas desse momento aí da Guerra Fria apenas, mas desse que você fez referência, que é muito importante, que foi quando nasceu a União Soviética na década de 20, em 1922. A União Soviética nasceu em 22 e vai terminar em 91. Ela se desintegra em 91. Né? É importante para quem nos assiste entender o seguinte, o que nós chamamos de Revolução Russa, ela ocorre no maior país do planeta. Né? A Rússia hoje é o maior país do mundo e a Rússia imperial, aquela Rússia que chegou ao século XX, era muito maior, exatamente. Né? Basta que a gente lembre que quando o Império Russo ele é derrotado politicamente ainda na Revolução de Fevereiro, e quando na Revolução de Outubro o governo que assumiu o comando do território do então Império Russo cai, que era o governo da burguesia, o governo provisório, né? E chega ao poder o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, né? Naquele momento não havia ainda a União Soviética, né? O que havia era uma unidade política, né? A Rússia. Em 1922, vai nascer a União Soviética, que era um Estado confederado composto pela Rússia e as outras repúblicas, uma delas a Ucrânia. E essas repúblicas nasceram do próprio Império Russo. A Ucrânia, ela era parte do Império Russo. Então vejam, nós estamos falando de um país que nasceu de dentro da Rússia imperial, né? Por isso que, Serrão, quando você faz referência a esse fato histórico, isso é absolutamente necessário para a gente começar essa discussão, porque uma das declarações do Putin no início da guerra, vejam, eu não vou lembrar exatamente, mas ele disse o seguinte, 2 pontos, a Ucrânia foi uma invenção de Lenin. Ele cita nominalmente Lenin, porque o princípio que orientou a decisão dos bolcheviques naquele momento era como nós identificamos que os ucranianos são um povo diferente do russo, embora haja muita interpenetração histórica, né? O Império Russo nasceu no território ucraniano. A coisa é complicada, galera. O Império Russo nasceu no território ucraniano, se expandiu, dominando outros povos, né? E depois a capital é deslocada, mas num primeiro momento houve uma Rússia de Kiev, né? Que hoje é a capital ucraniana. Então, é por isso que Putin, com essa declaração, que é uma declaração, obviamente, equivocada, ele próprio sabe do equívoco, mas isso tem um impacto político, né? Ele queria dizer uma coisa que de alguma forma legitimasse a operação militar contra os ucranianos. Então ele vai dizer, a Ucrânia é uma invenção de Lenin, porque foi Lenin à frente do Partido Bolchevique e do governo bolchevique e da Rússia soviética naquele momento, que quando surge a União das Repúblicas, ele reconhece a independência da Ucrânia como reconheceu a independência de todas as outras, né? Muito bem. Durante todo o entre-guerras e até a Segunda Guerra Mundial, o que existiu foi um Estado ameaçado pelas potências imperialistas. Eu queria lembrar aqui um capítulo pouco comentado, pouco discutido da história
russa após a Revolução, que foi o período da Guerra Civil, quando a Rússia foi atacada por 14 nações imperialistas. 14 países invadiram a Rússia pelo simples fato da Rússia ter optado pelo caminho do socialismo, né? Então, o Estado russo sempre foi um Estado assediado pelas potências imperialistas. Ele chega à Segunda Guerra Mundial nessa condição, tanto que ele é atacado pela Alemanha nazista, e o capítulo determinante para o desfecho da Segunda Guerra Mundial foi a resistência russa contra a Alemanha, que vai resultar naquilo, ao capítulo ao qual nos referimos há pouco aqui, que foi o avanço soviético até Berlim, o suicídio de Hitler, ou seja, a Alemanha invade a União Soviética, ocorre uma reviravolta e a União Soviética vai recuperando os territórios ocupados pela Alemanha da própria União Soviética, depois ela avança por toda a Europa Oriental até chegar a Berlim. Eu estou fazendo essa reconstrução histórica porque eu queria chegar nesse momento. Quando a guerra acaba, a União Soviética extrapolou muito da sua fronteira nacional. A União Soviética, ela avançou sobre os territórios da Polônia, da Tchecoslováquia, da Romênia, da Hungria, ela chega até metade da Alemanha. Então, aquela Europa oriental, ela é dominada pela União Soviética. Na esteira do final da Segunda Guerra Mundial ocorre a célebre Conferência de Potsdam, que sucedeu a Conferência de Alta, que foram as chamadas duas conferências de cúpula no final da Segunda Guerra Mundial. E na Conferência de Potsdam, algumas decisões foram tomadas. Você lembra que não foi uma conferência muito fácil, né? Quem assistiu Oppenheimer lembra da explosão de uma bomba atômica no final do filme. Mas aquela bomba atômica não foi a bomba atômica lançada exatamente, foi um teste nuclear, o primeiro teste bem sucedido, realizado pelos Estados Unidos no seu próprio território nacional, no deserto de Los Alamos, no Novo México. Então, aquele teste nuclear era o final da corrida atômica, né, do projeto Manhattan, né, e aquele teste nuclear foi realizado durante a Conferência de Potsdam, justamente para reforçar a posição norte-americana nas negociações com a União Soviética. Então, quando a Conferência de Potsdam termina, uma das resoluções da conferência era a seguinte, prestem atenção, que deveria ser apresentado ao Japão um ultimato para que o Japão abandonasse as armas, para que o Japão se rendesse. Os Estados Unidos utilizaram esse pretexto do documento final da Conferência de Potsdam para lançar as bombas atômicas com o álibi de que era para forçar a rendição. Só que, no fundo, a gente sabe que era um recado para aquele inimigo que despontava no final da Segunda Guerra Mundial e que tinha sido aliado durante a guerra. A União Soviética foi aliada dos Estados Unidos, mas no final da guerra já demonstrava-se, né, pela dinâmica dos acontecimentos, que de um lado ficaria a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos e seus aliados. Então eles jogam as bombas atômicas, por isso que eu disse que foram, do ponto de vista militar, desnecessárias, né, é cálculo político, resultou na morte de milhares de civis, isso é um atentado terrorista também, né, por isso que eu defini como um atentado terrorista, e nesse momento, começa aquilo que nós chamamos de Guerra Fria. Tenho certeza que você adorou o programa. Chegamos ao fim. Eu sei que você deve estar aí triste. Ai, meu Deus do céu. Mas semana que vem tem mais. Feliz com a sua companhia. Prepare-se, viu? Muitas surpresas na semana que vem. Venha com a gente.